Olá! Você sabe quais são as diferenças entre a tutela de urgência e a tutela da evidência? Não? Então pegue seu caderno, seu Código de Processo Civil, que eu vou te ensinar agora. Eu sou Priscila Seifert, professora de Processo Civil e advogada da União. Bem, vamos começar do início. O que significa o termo tutela? Tutela significa proteção. Juridicamente, prestar a tutela é entregar o bem da vida a quem de direito, é prestar a justiça. E a prestação da tutela pode ser feita de uma forma mais demorada e de uma forma mais rápida. Quando a prestação da tutela é feita de uma forma mais demorada, nós estamos diante de uma tutela definitiva, ou seja, o juiz, depois de analisar todos os elementos processuais, vai proferir uma sentença e prestar a tutela definitiva. Então, o juiz conhece profundamente o processo, e profere uma decisão, normalmente ao final do processo. Essa é a tutela definitiva. Essa tutela está apta a fazer a coisa julgada material, a se tornar imutável, ok? Já a tutela provisória, a gente poderia dizer que é a tutela daqueles que têm mais pressa, ou seja, através da tutela provisória em determinadas situações, seja porque essas situações são emergenciais ou evidentes, o judiciário pode antecipar a prestação da tutela. Então, a parte não vai ter que esperar até o final do processo para receber o que ela teria direito. O juiz antecipadamente entrega o bem da vida à parte interessada. Essa seria uma tutela provisória. Por quê? Porque ela só vai se tornar definitiva no momento em que o juiz proferir a decisão final. Então, como é uma tutela mais rápida, que é entregue de maneira antecipada, o juiz ele não vai conhecer profundamente de toda a relação processual para conceder essa tutela. O que ele vai fazer é conhecer os requisitos para a concessão da tutela. Então, ele vai analisar, estudar se estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória, que é concedida de maneira antecipada, antes do final do processo. E aí, uma vez presentes esses requisitos, ele concede essa tutela de maneira antecipada, ok? Então, a cognição do juízo aqui nesse caso, no caso de tutela provisória, é uma cognição sumária. E essa decisão que concede a tutela provisória, normalmente ela não está apta a fazer a coisa julgada material. Então, essas seriam, em termos gerais, as diferenças entre a tutela definitiva e a tutela provisória. Agora, a tutela provisória, de acordo com o Código de Processo Civil, especificamente de acordo com o artigo 294 do CPC, ela pode ser classificada como tutela de urgência e tutela da evidência. Qual seria a diferença entre a tutela da urgência e a tutela da evidência? É fácil. O próprio nome já nos dá dicas de quais seriam essas diferenças. A tutela da urgência vai pressupor uma situação emergencial, onde há risco em relação ao perecimento do direito ou em relação ao próprio bem jurídico, à parte. Então, há um risco ali eminente, que pressupõe que a tutela tem que ser concedida de maneira antecipada, sob pena de acontecer um prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Então, a tutela de urgência sempre vai pressupor uma situação de emergência, uma situação emergencial. Então, a palavra-chave aí, no que se refere à tutela de urgência, seria a palavra emergência, ok? Por outro lado, a tutela da evidência, como o próprio nome sugere, diz respeito à entrega de uma prestação jurisdicional que
que é evidente, ou seja, que está na cara que a parte interessada tem aquele direito. Ou seja, a tutela ela é tão nítida que ela prescinde da realização de outras provas. Então a parte interessada junta normalmente provas documentais, né? E o juiz, ao olhar aquele pedido de tutela e ao olhar aquelas provas documentais juntadas ao processo, ele conclui que aquela é uma situação de evidência. Normalmente a tutela de evidência diz respeito a situações, né, de direito cujos fatos são provados através de provas pré-constituídas, normalmente documentais. Então o juiz ele olha ali o pedido, verifica as provas, não é necessário produzir outras provas para deferir essa tutela e ele concede de maneira antecipada em relação à decisão final, que eu estou querendo dizer, uma tutela evidente, ou seja, ele dá uma prestação jurisdicional que é nítida, né, na sua concepção, analisando ali aqueles elementos que instruíram o pedido da tutela. Então, a tutela da evidência, diferente da tutela da urgência, não pressupõe uma situação de risco, não pressupõe uma situação emergencial. O que a tutela da evidência requer para ser concedida é uma evidência forte do direito, ok? Então, quando o juiz concede uma tutela da evidência, ele, no íntimo dele, ele tem quase certeza, né? Tem uma probabilidade muito alta de certeza ao antecipar essa prestação jurisdicional, ok? A tutela da evidência está prevista no artigo 311 do CPC. Nos próximos vídeos, nós vamos detalhar mais essas diferenças entre a tutela da urgência e a tutela da evidência. Bons estudos e até o próximo vídeo!